Estamos juntos mais uma vez, a convite do pastor Marcelo. Que bom voltar aqui à igreja, rever pessoas queridas, pessoas amigas, irmãos antigos, irmãos novos. Eu tenho conhecido muita gente aqui da igreja recentemente, pessoas que chegaram depois que eu saí. É uma alegria estar de volta aqui à igreja. Estivemos aqui ontem já, né? Estivemos aqui no aniversário da SAF. O pastor Ronaldo pregou, eu estive aqui e o Marcelo me convidou. O pastor Marcelo me convidou para que eu pudesse estar de volta aqui nessa noite, porque ele está lá em Mantena, pregando lá na série de conferências. Que Deus nos abençoe, que bom rever os irmãos, reencontrá-los e mais uma vez diante da palavra de Deus. Palavra de Deus que eu aprendi e conheci aqui, na igreja do Lindéia. Criança como esses meninos que saíram aqui agora, correndo para lá e para cá, fazendo bagunça, do mesmo jeito, mas foi aqui que eu ouvi falar de Jesus e cresci, me alimentei espiritualmente. Foi essa igreja que me mandou para o seminário, foi essa igreja que me ajudou nessa caminhada, e de vez em quando eu volto aqui, de vez em quando o Marcelo permite, né, Claudiane? Aí eu volto aqui para poder fazer algo que eu amo, que é falar a respeito da palavra de Deus. Que bênção estarmos juntos aqui e podermos estar diante da palavra do Senhor da glória. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Nós vamos ler apenas um versículo para a nossa meditação nessa noite. Um texto que provavelmente a maioria dos irmãos que aqui estão já leram, talvez saibam até de cor, e será o versículo que será base para a pregação dessa noite. A minha oração é que essa palavra possa edificar a sua vida, possa fazer com que você cresça nessa noite e que você saia daqui aquecido, não pela minha palavra, mas pela palavra do Senhor. Nós vamos ler juntos Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Quero convidar você, ainda que assentados como estão, mas com reverência ao Senhor da palavra, leiamos juntos esse texto. Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra. A palavra do Senhor é viva e eficaz, penetra, ó Pai, no mais profundo do nosso ser. E nós pedimos, ó Deus, que a palavra do Senhor faça isso nessa noite, que a palavra do Senhor venha penetrar no nosso coração e promover, Deus, toda mudança que precisa ser promovida. Que o Senhor traga, ó Deus, restauração para aquilo que precisa ser restaurado. Que o Senhor traga renovo, ó Pai, para aquilo que precisa ser renovado. Nós estamos aqui, ó Deus, por causa do Senhor, e é a voz do Senhor que nós queremos ouvir. O Senhor nos usa como instrumentos, ó Pai, e eu te peço mais uma vez nessa noite, que o Senhor possa me usar como instrumento do Senhor, e que a palavra do Senhor alcance vidas que estão aqui nessa noite. E que nós possamos sair daqui, ó Deus, tocados, edificados, aquecidos, ó Pai, pela mão poderosa do Senhor. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, tenha liberdade de agir no nosso meio, ó Deus, trazendo convencimento do pecado, do juízo, trazendo convencimento da vontade do Senhor, e que nós possamos ser alimentados mais uma vez. Abençoe, Deus, o pastor Marcelo, na pregação que ele vai fazer nessa noite também. Abençoe o pastor Rui, que são pastores dessa igreja, ó Deus, que continuem sendo, ó Pai, instrumentos nas Tuas mãos aqui nesse lugar. E que essa igreja continue sendo luz aqui nesse bairro. Eu te peço, ó Deus, te oro, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Deus. Amém. Irmãos, eu quero trazer uma palavra que seja uma palavra de incentivo, uma palavra de encorajamento, uma palavra que seja para fortalecer a tua fé, fortalecer o teu compromisso com o Senhor, a tua aproximação ainda mais de Deus. Irmãos, eu quero trazer uma palavra de coragem, porque hoje em dia, irmãos, o que nós temos recebido diversos lugares, das mais diversas maneiras, são palavras para nos desencorajar a continuar na caminhada da fé.
Nós temos sido desafiados todos os dias a parar essa caminhada, a deixar esse relacionamento que nós temos com Deus, que nós temos com a palavra. E esse desafio vem para nós das mais diversas formas. São pessoas que nós conhecemos, pessoas próximas, são amigos, são parentes. Para que ir na igreja todo dia? Para que esse negócio de ficar lá cantando? Para que esse negócio de ler a Bíblia? Nós recebemos, irmãos, palavras que querem fazer com que nós paremos essa caminhada. E nós precisamos mais do que nunca, hoje em dia, no tempo em que nós estamos vivendo, irmãos, palavras do Senhor da glória que nos incentive a continuar caminhando. E a palavra de Deus, ela está repleta desse ensino. Esse texto que nós lemos, irmãos, é um texto que vai nos direcionar a pensar nisso, a continuar essa caminhada, a continuar essa jornada, a continuar trilhando esse caminho que um dia nós começamos, ou se você não começou e está aqui nessa noite, você é convidado, como Saulo falou, a parar e aceitar Jesus e permitir que Jesus entre no seu coração e começar uma caminhada com Cristo. Porque nós vivemos, irmãos, dias maus. Ontem o pastor Ronaldo falou aqui, ele falou, nós estamos vivendo o final dos tempos, estamos caminhando e assistindo, irmãos, todas as promessas da palavra de Deus se cumprindo uma após uma, com guerras, com fomes, com conflitos, com enfermidades, com pestes, com doenças, estão se cumprindo uma após uma. E a vontade do inimigo é fazer com que as pessoas não se aproximem de Cristo. Que as pessoas se afastem do Senhor, que as pessoas se afastem da palavra. Mas eu quero compartilhar, irmãos, uma palavra nessa noite que é direcionada ao vencedor. Esse é o título da mensagem nessa noite, ao vencedor. É isso que o texto está dizendo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A palavra de Deus nos chama a atenção para uma sensibilidade espiritual. Quem tem ouvidos, ouça. Se você ouve a palavra de Deus, esteja atento nesse momento ao que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor. A palavra é direcionada para aqueles que persistirem, para aqueles que perseverarem, para aqueles que permanecerem, para aqueles que insistirem em continuar caminhando na presença de Deus. Essa palavra é para nós. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. É uma palavra de desafio, para nós não abaixarmos a cabeça, para nós não estarmos preocupados com as coisas que acontecem ao nosso redor e desanimar na nossa caminhada com o Senhor. Deixa eu tomar uma água aqui, irmãos. Pregar no Lindéia é uma responsabilidade. Às vezes a boca seca, né? A perna treme, o coração palpita, mas Deus usa, em nome de Jesus. Eu estava pensando outro dia, eu prego aqui na igreja desde quando eu era adolescente. Eu era menino e já era convidado para dirigir reunião de oração. E toda vez que o Marcelo fala, prega lá, meu coração dá um pulo assim, eu pegar na minha igreja. Que responsabilidade. Irmãos, e eu quero compartilhar com os irmãos exatamente isso, aquilo que eu aprendi aqui nessa igreja. Continue firme, continue ativo, seja vencedor. E a palavra de Deus apresenta para nós aqui nesse texto que nós lemos, irmãos, promessas do Senhor para aquele que vencer. São promessas preciosas e que nós precisamos, pelos olhos da fé, receber isso nessa noite e sair daqui falando com o Senhor, Senhor, eu ouvi a tua palavra e eu quero ficar firme, eu quero ser vencedor. Primeira promessa que o texto traz para nós, está dizendo aqui que ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. O livro de Apocalipse é um livro cheio de simbologia, de representações, mas a palavra maná é uma palavra conhecida de todos nós, de todos aqueles que gostam de ler e de estudar a palavra de Deus. A palavra maná, ela aparece lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, quando o povo estava no deserto caminhando, o Senhor mandou o maná, que descia do céu, e aquele povo pegava aquilo para comer e para se alimentar. E durante a caminhada no deserto, eles se alimentaram daquilo que Deus estava enviando para eles, e eles foram sustentados por isso. Irmãos, o texto aqui de Apocalipse está dizendo que ao vencedor, e está falando de algo para o futuro, está falando de algo lá para frente, de coisas que virão.
Apocalipse é isso, é uma revelação das coisas que virão e que irão acontecer no mundo e na igreja. E a Bíblia está dizendo assim, olha, aquele que vencer, dar-lhe-ei do maná escondido. O que isso pode significar para nós, irmãos? Se o maná é um alimento que satisfazia a fome do povo lá no deserto. A Bíblia está dizendo que nós vamos receber do maná escondido quando nós estivermos na presença do Senhor. E nós podemos perceber, irmãos, que aqueles que vencerem terão uma satisfação eterna, uma satisfação perene na presença do nosso Deus. A fome vai ter ficado para trás, a sede vai ter ficado para trás, as preocupações vão ter ficado para trás, o medo vai ter ficado para trás, a insônia vai ter ficado para trás, os remédios vão ter ficado para trás, tarja preta vai ter ficado para trás, todas as nossas angústias vão ter ficado para trás. Nós vamos receber do maná escondido uma satisfação daquilo que vai saciar a nossa vida por toda a eternidade. O maná é o alimento que desceu do céu, e Jesus diz assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E nós teremos por toda a eternidade a companhia de Jesus, vivendo uma vida plena, na presença de Deus, de satisfação, de glória, de alegria, de coisas que nem ouvimos falar ainda, os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, é aquilo que está preparado para aquele que for vencedor, e é nessa verdade que nós precisamos caminhar, irmãos, é nessa verdade que nós precisamos andar. Às vezes nós colocamos os olhos em tantas mazelas, em tantos problemas, em tantas lutas, em tantas dificuldades, em portas que se fecham, em doenças que nos alcançam, nos escândalos que se acometem, nos líderes religiosos. E às vezes essas coisas minam a nossa energia, a nossa fé, o nosso compromisso com Deus. E quando a gente vê, a gente já não está mais indo na igreja, a gente não está mais orando, a gente não está mais lendo a Bíblia. E quando a gente presta atenção, a gente está longe, porque a gente permitiu que essas coisas que minam a nossa fé no Senhor nos desanime, nos abaixe, nos diminua. Mas nós precisamos caminhar olhando para a Bíblia. Satisfação eterna, satisfação plena, terá aquele que for vencedor e que chegar ao final, como diz o hino, quando findar o labor desta vida, foi encontrado vitorioso. Aquele que foi encontrado vitorioso receberá dessa satisfação eterna, e é nesta verdade que eu prefiro caminhar todos os dias da minha vida. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e crendo e esperando que um dia tudo isso vai ficar para trás, todas essas preocupações vão ficar para trás. Minha irmã essa semana me mandou uma mensagem. Quem conhece a minha irmã, Andréia, que também já foi membro dessa igreja há muitos séculos atrás. Hoje ela está em uma outra igreja. Ela mandou uma mensagem essa semana. Serginho, eu estou preocupado. Eu estou preocupado com as coisas que estão vindo. As coisas, a economia está complicada, nós somos autônomos, nós estamos olhando aí para as coisas que estão acontecendo. Eu não sei, ano que vem, 2026, eu estou preocupado. Vinha não precisa preocupar. Vinha é minha irmã caçula. Ela é tesoureira da Caixa Econômica Federal, concursada, tem estabilidade. Então, para ela está bom, mas nós somos autônomos, eu estou preocupado. E a minha irmã mandou mensagem para mim. Aí eu mandei uma mensagem para ela que está lá no Salmo 112. Abra lá, juntamente comigo. Salmo 112. Olha o que a Bíblia diz para nós. Salmo 112, eu vou ler 2 versículos. Aleluia. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Versículo 7 diz assim: não se atemoriza com más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Vamos ler juntos esse versículo? Versículo 112, versículo 7. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Irmãos, é assim que nós precisamos caminhar. Notícia ruim vem todo dia.
Não precisa nem de sair da cama. Você acorda de manhã, se você ligar o rádio, se você pegar o celular, ou se você ligar a televisão, porque tem gente chique, tem televisão no quarto, aí é só pegar o controle e ligar. É notícia ruim o tempo todo, que nos desanima até de sair da cama. Fala, eu não vou nem levantar hoje, vou ficar aqui. Notícias que nos desafiam, irmãos, a colocar a nossa fé em prática. Falar, Senhor, está tudo complicado, está tudo meio estranho, mas eu creio no Senhor. E eu não vou me atemorizar com essas más notícias. Eu seguirei olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé, fortalecendo essa fé. Pode vir notícia ruim. Ruim não, ruim. Mas eu vou continuar na presença do Senhor, porque eu quero ser vencedor ao final de tudo. A Bíblia diz, irmãos, que nós receberemos desse maná escondido, o alimento eterno, o sustento eterno, a satisfação eterna para todo sempre, na presença do Senhor, porque é Ele mesmo quem vai garantir isso, é Ele mesmo quem vai sustentar essa satisfação da nossa vida por toda a eternidade. Em segundo lugar, irmãos, o texto diz aqui também, darei uma pedrinha branca. Mais um simbolismo aqui do livro de Apocalipse. O autor de Apocalipse, o apóstolo João, ele escreve a respeito de algo que acontecia muito naquela época. Era bem comum na época, e nós estamos falando aqui lá no início da igreja primitiva, onde eram realizados alguns jogos mesmos olímpicos, corrida pela rua, maratonas. Eram realizados jogos, irmãos, e era hábito lá naquela época. A pessoa que vencia uma maratona, a pessoa que vencia uma corrida, além dos prêmios, os prêmios que ela recebia uma pedrinha branca. E ela podia andar ali pela sociedade, ela podia andar no meio daquele povo, mostrando aquela pedra, e aquela pedra significava que ele havia vencido uma corrida, que ele havia vencido aquela maratona. E essa pedra também, ela era usada também num outro momento. Se uma pessoa no Império Romano estava sendo julgada, era levada aos tribunais, e ela era julgada, e ela era inocente. Na sentença final dos juízes, ela recebia uma pedra branca, e a pedra branca significava que aquela pessoa era inocente das acusações que ela estava sofrendo. A Bíblia diz, irmãos, que os vencedores receberão uma pedra branca. Vai significar, irmãos, que nós somos ou seremos inocentes de toda acusação feita pelo inimigo contra a nossa vida. Mas nós vamos receber uma pedra branca que nos garante que nós somos vencedores. Nós caminhamos, nós corremos, nós enfrentamos, nós superamos, nós vencemos em nome de Jesus. E a Bíblia diz que nós receberemos uma pedra branca, e a pedra branca é um sinal da vitória, é um sinal de que o sangue de Jesus nos purificou e nós conseguimos alcançar a glória de Deus. Irmãos, é nessa esperança que eu quero caminhar todos os dias da minha vida. Eu quero receber essa pedrinha branca. Eu quero receber essa promessa que Deus faz a todo aquele que vencer, a todo aquele que alcançar, a todo aquele que chegar. Porque vai ser o símbolo de que eu consegui. Eu superei o pecado por causa do sangue de Jesus lá na cruz, derramado a favor de todo aquele que crê. Porque eu consegui enfrentar todos os convites que foram feitos, ó Deus, pelo mundo, para que eu me afastasse de Deus. Mas eu consegui resistir, eu fiquei do lado de Jesus. E essa pedra branca vai significar que eu consegui superar todas as armadilhas do inimigo, todas as armadilhas de Satanás. Eu posso até ter caído em algumas, mas ao final eu sou vencedor por causa de Jesus Cristo, que morreu na cruz no nosso lugar. Eu quero essa pedrinha branca. Eu quero essa pedra que diz, irmãos, que o meu pecado foi superado. A graça de Deus me alcançou, eu fui justificado.
pelo sacrifício de Cristo lá na cruz. Essa pedra branca significa isso, a justificação. O preço que eu deveria pagar, Jesus pagou. O preço que era meu, a culpa que era minha, Jesus levou lá na cruz. E essa pedra branca significa que Jesus me fez mais do que vencedores. Eu falei com o Marcelo, pastor Marcelo, quando a gente está no grupo tem que chamar de pastor, né? Pastor Marcelo, essa semana ele falou, me fala o que você vai pregar. Eu falei, Marcelo, o tema vai ser ao vencedor. Aí ele colocou na liturgia o hino 49. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, quem completa? Que seguem ao Senhor. Não é dos fortes a vitória. Até porque, irmãos, se depender de força humana, se depender de correr, eu fico para trás. Eu não aguento correr um poste até no outro. Eu faço caminhada. Segunda, quarta, sexta, eu estou caminhando ali embaixo, ali. Na Régulos, aqui no Jardim Riacho. Mas se for para correr, eu não aguento não, eu fico para trás. Graças a Deus que quem vai chegar no céu não é quem corre mais rápido, mas é quem crê em Jesus. Quem anda com Jesus. Quem tem fé em Jesus e quem mantiver essa fé até o final. Ao vencedor darei uma pedrinha branca, porque você foi julgado e você foi declarado inocente, em nome de Jesus. Em terceiro lugar, irmãos, quem falou amém, levanta a mão. Parabéns, parabéns, é amém mesmo. Amém quer dizer que assim seja. Você está concordando com o que eu estou falando. Que Deus abençoe a sua vida. Ontem o pastor Ronaldo falou um negócio que quando os pastores da igreja não estão, a gente faz a festa, né? Então, pode falar amém. Se alguém quiser gritar aleluia, pode gritar. Viu, André? Pode falar aleluia aí. Não tem problema não. Que o André, conheço o André há muito tempo, né? De vez em quando eu pregava aqui na igreja e ele falava, me deu vontade de gritar aleluia. Eu falei, por que você não gritou, senhor? Ele falou, não, o senhor Elias estava lá. Mas, o senhor Elias está aqui, viu, André? Irmãos, terceiro lugar, o que a Bíblia fala para nós? Em primeiro lugar, o maná escondido, satisfação perene, satisfação eterna ao vencedor. Em segundo lugar, uma pedrinha branca, um sinal de que nós somos vencedores, de que nós somos perdoados, de que nós somos encontrados inocentes. E em terceiro lugar, o texto diz assim, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo. Irmãos, todas as vezes na Bíblia que uma pessoa, que um personagem recebeu um nome novo, significava uma mudança de identidade daquela pessoa. Nome novo significa uma nova identidade. E quando nós chegarmos na glória, nós teremos uma nova identidade. Nós vamos receber um nome novo. Nós seremos transformados, estaremos na glória com o Senhor. E agora não será mais Claudiane, não será mais Enilson, não será mais Raquel, mas nós teremos uma nova identidade glorificada pelo Senhor da glória, Criador dos céus e da terra. Agora nós seremos remidos, transformados, lavados, seremos glorificados e nós receberemos um nome novo, significando essa nova realidade da nossa vida. Agora nós não vamos sentir mais dor, porque nós teremos o nosso corpo glorificado, seremos novas pessoas, novas criaturas. Agora nós não vamos ter mais aquela preocupação do choro, da lágrima, porque está doendo, porque a minha mente está pesada. Porque agora eu tenho uma vida nova, eu fui glorificado, Cristo me chamou, Cristo me resgatou, Cristo me levou para a glória, Ele me deu uma nova identidade. Eu não sou mais aquele homem, eu não sou mais o Serginho lá do Lindéia, eu não sou mais o moleque, eu não sou mais o bandido, eu não sou mais a prostituta, eu não sou mais a fofoqueira, eu não sou mais a mentirosa, porque a minha vida foi transformada por Jesus. Agora eu tenho uma nova identidade, eu sou glorificado em Deus porque eu sou vencedor em Cristo Jesus. As coisas velhas já ficaram para trás e tudo se fez novo. Irmãos, é nessa verdade que eu quero andar.
Muitas coisas têm sido faladas aí para desanimar as pessoas a estarem na igreja. E tem muita gente caindo. Tem muita gente se afastando das igrejas. Tem muita gente, irmãos, que não quer mais se envolver, que não quer participar. Tem muita gente que não quer mais contribuir. Tem muita gente que não quer mais se apresentar. Tem muita gente que não quer mais servir, porque tem caído nas mentiras que Satanás apresenta. E a Bíblia, ela é muito clara aqui no texto que nós lemos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas ao vencedor. É para aquele que vencer. É para aquele que vencer. É para aquele que conseguir chegar. É para aquele que alcançar. É para aquele que resistir. O pastor Ronaldo falou aqui ontem que está chegando uns dias que vai ser perigoso ser crente. A Bíblia já falava disso, eu também acho. Vai chegar um tempo aí que você fala, eu sou crente, pá! Morreu, está preso, está condenado. Vou cortar a sua cabeça. Aí a gente vai ver quem é crente de verdade. Aí a gente vai ver quem faz parte do remanescente, daquele povo que vai permanecer fiel ao Senhor da glória até o final. Olhando aqui para os irmãos aqui, eu acho que todo mundo vai estar. Tem uns aqui que eu não conheço. Se não tiver, não vai fazer problema não, mas eu acho que todo mundo aqui vai estar. Eu espero que você esteja. Porque é para aquele que vencer. Não é porque você pôs uma roupa bonita e vem na igreja no domingo, todo bonitão, alguns até tomam banho, né? Só põe uma gravata, vem. Não é por causa disso. Não é porque você está com um sapato bonito, uma roupa de marca, o seu carro é chique, aí você para o carro aqui, estaciona na rua ali. Não é por causa disso, mas é por causa da fé que está no seu coração, na fé exclusiva em Jesus. Não é porque você fez ou deixou de fazer, porque a salvação não é pelas obras, a salvação é pela graça. Não é por força e nem por violência, mas é pelo poder do Espírito do Senhor. Nós teremos, irmãos, satisfação eterna. Nós teremos uma pedra que vai simbolizar a nossa vitória, a nossa inocência em Cristo Jesus. E nós teremos uma nova identidade. E o Senhor fala conosco assim, olha, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E o Senhor fala conosco nessa noite. Para a gente poder parar. E se você está olhando para a sua vida e fala, está tudo bem com o Senhor, essa é a noite de você louvar a Deus e orar por alguém. Falar, Senhor, que essa pessoa também descubra a verdade do Senhor. Mas essa noite é uma noite de você parar e conversar com Deus, falar, Deus, o que eu preciso fazer para me tornar esse vencedor e para chegar lá na frente, vitorioso. Chegar lá na frente e poder experimentar de todas essas promessas que o Senhor tem feito na tua palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvido, você está ouvindo o que está sendo pregado, não só hoje, mas a cada domingo aqui nessa igreja, ou em alguma outra igreja que você vai. E hoje a palavra de Deus é anunciada das mais diversas formas também. No rádio, na televisão, no celular, nos livros, nas músicas, nas canções. A palavra de Deus é anunciada, mas muitas pessoas têm andado por aí ainda com seus ouvidos tapados. Mas hoje você pode desentupir esse ouvido aí, espiritual, seu ouvido espiritual. E falar, Senhor, eu ouvi a tua palavra, eu quero caminhar até o final, sendo fiel ao Senhor, para ser encontrado como vencedor no final de todas as coisas. Eu quero desse maná, eu quero dessa pedrinha, eu quero desse nome novo, essa nova identidade, eu quero estar na glória. Como diz um cântico antigo, muito antigo, Saulo ainda era rapazinho. Eu quero estar com Cristo. Lembra dessa música? Eu quero estar com Cristo. Pode cantar. É isso que nós precisamos querer, irmãos. Eu quero estar com Cristo. Senhor, eu não sei o que vem, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que vão passar, mas eu quero estar com o Senhor. Eu quero ser vencedor lá no final de todas as coisas. Hoje você pode conversar com o Senhor.
e pedir a Deus que toque na sua vida. Pedir a Deus que toque no seu coração. E falar como Paulo: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, porque aquele que for vencedor receberá a coroa da justiça. E nós estaremos com o Senhor da glória por toda a eternidade. Não vai ter mais discussão se é Lula ou se é Bolsonaro, se é Galo ou se é Cruzeiro, se é Malafaia ou o pastor Marcelo que é melhor. Não vai ter mais isso. Agora nós somos de Jesus. É Jesus que interessa. Não é a placa da igreja, não é a bandeira. O que vai interessar é aquele que andou com Jesus. Ao vencedor. Meu desafio para você nessa noite é que você continue perseverando. Você já ouviu essa palavra talvez várias e várias vezes. O que nós precisamos fazer é continuar perseverando. Até o final. Até o final. Até o dia em que Jesus nos chamar. Ou até o dia em que Cristo voltar, porque está perto. O que você quer responder para o Senhor nessa noite? O que você quer? Feche os seus olhos. Você que ouviu essa palavra, a palavra do Senhor ela é simples.